Bom dia a todos. Amém, né? Glória a Deus por esse dia, glória a Deus, o Senhor é bom. Vamos abrir a nossa Bíblia, né, no Salmos 46, para iniciarmos essa meditação, essa ministração, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo me ajude mesmo a transmitir aquilo que é dele, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou ler o Salmo inteiro, tá bom? Fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que salmo lindo, né, gente? Que coisa tremenda. Esse salmo ele foi escrito, né, pelos filhos de Corá, que eram os levitas, né, responsáveis pelos cantores, os levitas cantores. Então esse salmo ele é um cântico. Acredita-se, né, pelo que eu pesquisei, acredita-se que esse salmo foi escrito na época do rei Ezequias, quando o exército assírio cercou Jerusalém e o Senaqueribe enviou aquela carta, né, de afrontas, de blasfêmia contra Deus, afrontando eles. E então Ezequias ora, clama ao Senhor, apresenta a carta diante de Deus. Eu amo esse texto, é muito forte. E Deus manda o livramento, né? E Deus atende, e Deus destrói todo o equipamento, o exército dos sírios, mais de 185 mil homens Deus matou. Deus destruiu, né? E o rei que estava se vangloriando voltou envergonhado para a sua terra. É uma passagem assim muito poderosa, extraordinária. Então, acreditam-se que esse salmo foi composto nessa época, né? E também, pelo que eu vi, pesquisei, né, diz que o Martinho Lutero se inspirou nesse salmo para compor aquele hino Castelo Forte. Eu falei, uau, que coisa linda. E no verso 1 fala, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Esse verso é famosíssimo, né? Nós usamos ele nas nossas orações, nas nossas declarações, nas nossas pregações, né? A gente sabe ele de cor, né? Ele é bem conhecido. Mas será que ele é real mesmo? Será que ele verdadeiramente é real na nossa vida? Será que Deus verdadeiramente é esse refúgio e fortaleza e socorro bem presente na nossa vida? Nós sabemos que Deus ele é tudo isso, de fato ele é, mas para nós ele tem sido, para nós ele é isso de verdade, né? Porque refúgio é um lugar para onde se foge, né? Para escapar de um perigo, é um abrigo, é também um lugar de tranquilidade, de paz, de renovar as forças, né? Porque olha, as batalhas que nós enfrentamos, que a igreja enfrenta,
são batalhas que ela desgasta muito o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Nós somos muito afetados. E Deus ele está falando aqui que, olha, ele não é só um lugar de refúgio, de segurança e de proteção. Ele também é um lugar de renovo. Ele também é um lugar de restauração. Deus é isso para nós, né? Ele tem essa restauração, esse renovo para a nossa vida. Esse lugar de paz. Esse lugar onde a gente encontra paz. Esse lugar onde as nossas forças são restauradas. E Fortaleza, né? Eu pesquisei, é um lugar, é uma construção militar, né? É um lugar fortificado, é um forte, é um lugar impenetrável, cercado por defesas de artilharia pesada. É isso que define Fortaleza. Então, eu fiquei meditando sobre isso e pensando, Senhor, então Fortaleza não é só esse lugar onde a gente é protegido, onde nós estamos seguros, né? Não é somente isso que Fortaleza representa. Então, não é só esse lugar onde a gente fica lá bonitinho, descansando em Deus, sendo protegido por Deus, não é somente isso. É também um lugar de se equipar, né? Com as armas espirituais, como ele fala aqui, né? Com a artilharia pesada. Então, Fortaleza, ela não é somente esse lugar de descanso, de proteção. Ela é de equipamento. Ela é de a gente se equipar, a gente se preparar, a gente se revestir com as armas certas, né? Se equipar. É isso que é uma fortaleza. E socorro bem presente na hora da angústia. É essa ajuda, esse socorro permanente, constante, acessível. O Senhor está sempre disponível. É certo, né, que Deus está presente nos momentos de angústia. Deus, ele está, ele não se ausenta, né, nas nossas angústias, nas nossas aflições. O problema é que muitas vezes a gente não vê. Nós não percebemos, nós não enxergamos, porque a angústia se torna grande demais, né? E acabamos muitas vezes não percebendo, não enxergando que Deus está ali, né? Que Deus está ali com o livramento dele, é bem certo, é bem presente, né? É inabalável isso, Deus está presente, né? Em todos os nossos momentos. É interessante quando ele fala bem presente. Ele está assim afirmando, Deus está ali, Deus está conosco no momento da angústia, né? Deus ele está. Se esse primeiro verso, né, desse salmo, se ele for verdade na nossa vida, né, se ele for a base da nossa vida, da igreja do Senhor, né, gente, meu Deus do céu, se Deus for realmente esse lugar de refúgio, essa fortaleza, esse socorro bem presente, gente, eu não serei abalado, não. Mesmo que venha, como ele segue no 2, no 3, mesmo que venha, e pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e queiram, né, nos assustar, mesmo que os montes se abale, mesmo aquilo que parece inabalável e firme, se abale e com braveza ainda. Não é só se abalar, é com braveza. Mesmo não seremos abalados. Não seremos abalados. Não sairemos da nossa posição em Deus, sabe? Não seremos guiados pela nossa alma ou pelas nossas emoções. Não seremos. Estaremos ali firmados, seguros, né? Como pode vir a chuva, pode vir a tempestade, essa casa não vai cair. Ela não vai cair. Ela não vai ser abalada, né? Então, se Deus for isso para nós, se esse verso for realmente verdade, oh, meu Deus do céu, né? Como seria diferente, nós não temeríamos, porque há um Deus inabalável. Há um Deus inabalável que nos ajudará no romper da manhã. Pelo romper da manhã, Deus vem. Pelo romper da manhã, ou seja, logo cedo, Deus vem nos livrar, Deus vem com resgate. Pode se abalar, mas olha, eu estou firme, porque logo cedo eu posso dormir, eu posso descansar. Logo cedo, Deus vem.
logo cedo o Senhor chega, né? E ele vem com a sua salvação. Logo cedo. Essa semana eu ouvi uma frase que eu achei extraordinária. A frase falava assim: o problema não é a presença do inimigo, o problema é a ausência de Deus. E eu, uau, meu Deus, é verdade. Que profundo. O problema não é o inimigo, gente. Nós estamos cercados, estamos na terra. Temos uma luta constante. Mas quando a presença de Deus está, oh, meu Deus, está tudo em paz. Está tudo em paz. Né? Deus não se intimida com o inimigo. Deus não se intimida, Deus se ri deles. Né? O problema é que às vezes a gente só enxerga o inimigo, só vê o inimigo e Deus aonde ele está. Aonde ele está nos momentos, né, de angústia. No momento que estamos atravessando como nação. Onde Deus está, onde nós estamos colocando Deus. Onde nós estamos colocando Deus. E se a igreja ela se posicionar, não tem como a igreja conquistar nações, né? Enquanto ela for abalada, enquanto ela estiver vulnerável, né? Com qualquer notícia, com qualquer situação que ela ouve, o que está acontecendo, né? No Brasil, nações na nossa vida, né? Porque às vezes o nosso mundo se abala, parece que nós perdemos o chão, parece que aquilo é tirado, né? Toda a segurança que nós temos. Acontece tantas coisas na nossa vida, né? Acontece porque faz parte, estamos na Terra. Mas se enquanto a gente for vulnerável, tiver, né, se for realmente não fizer de Deus o nosso refúgio e fortaleza, nosso socorro bem presente, gente, não seremos eficazes. A igreja não será eficaz. Não vai conquistar nada. Não vai avançar para nada, porque está vulnerável. Então, a pergunta do Senhor é: onde está a nossa fé? Onde temos nos firmado? Onde? Onde está a nossa confiança? Essa semana a Mamis falou, né, na live de segunda-feira sobre aquela missionária coreana. Eu já tinha visto nas pregações dela, achei muito impactante, assim, muito inspiradora, maravilhosa. Sobre ela fala, né, que o país estava devastado, Coreia estava devastado, e como Deus restaurou, né, através da igreja, né, através das orações das madrugadas. Até hoje ela fala que o culto principal deles é o culto da madrugada. É o culto o culto às 5 da manhã. É o culto principal da Coreia. E até hoje, né, a oração principal deles é pela nação. Ela fala, né, que eles são muito patriotas e que o Brasil não é. Então, a primeira oração não é pelos seus pedidos próprios, é pela nação. E como Deus mudou e como Deus restaurou, né, a história economicamente, politicamente, em todos os sentidos, né, Deus restaurou. E essa semana passada, na verdade, eu ouvi uma pregação dela mais recente. E aí ela fala, né, sobre aquele texto de 1 Timóteo, sobre o dever de orar pelos governantes, né, pelos reis, pelos governantes. E aí ela faz uma chamada muito firme, né, para a igreja brasileira. E ela fala assim, quando Deus dá essa ordem, ele não está falando ore somente se o governante for da direita. Não ore somente se você simpatizar com ele, se ele for bom, se ele for justo, se ele for honesto. Ela tá falando, Deus não está falando isso. Deus está falando ore. Né? Eu li esse texto, né? É muito interessante porque Deus ele fala, né, não apenas ore, entendeu? Não é para apenas orar. Tem que suplicar, interceder, tem que orar, suplicar, interceder com ações de graça. Com ações de graça.
E Deus fala assim na frente ainda, né? E Paulo ainda fala na frente, porque isso é bom e agradável para Deus. Gente, quando Paulo escreveu isso, Jerusalém estava sendo dominada pelos romanos. Romanos, um povo perverso, que, meu Deus, dizimou muitos cristãos, né? Era uma perversidade, uma crueldade terrível. E ele falou: olha, é para orar, é para suplicar e é para interceder com ações de graças por ele. E eu fiquei, meu Deus, como que eu vou orar ainda com ações de graças por uma pessoa que eu, sinceramente, Senhor, me perdoe, Pai, eu não consigo nem ouvir a voz. Aí eu falei assim, então meu coração está errado, né? Que a palavra de Deus não erra. Quando Deus fala, né? Orai com ações de graças, não é porque Deus tem prazer em colocar um ímpio, de ter um ímpio, né, no governo, não é nada disso. Não é isso. Mas nessa situação mostra, né, o nosso coração. Mostra como nós estamos, mostra onde está a nossa confiança. Aonde está? Né? Porque, gente, olha, quando aquele rei Nabucodonosor, ele se achou grande, invencível, poderoso, e Deus deixou ele louco, e por 7 anos ele ficou igual um animal comendo capim. Então, Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Então, em um sopro, meu Deus, Deus pode mudar tudo. Deus pode tirar a vida. Deus pode tirar da sua posição. Deus pode tudo. Mas a questão é onde está o coração da igreja? Qual é a posição da igreja? Qual é a nossa posição? Porque, de repente, tudo isso que Deus permitiu, que nós estejamos passando como nação, seja um teste para a igreja, né? Seja um despertar para a igreja, seja algo para a igreja realmente, né, se posicionar, mas não lutando, né, não tendo uma luta, muitas vezes como a gente vê, como muitas vezes eu também fiz, uma luta que parece que a gente tomou como pessoal. Parece que essa pessoa é o nosso inimigo. Parece que tornou algo pessoal. Então está errado. A nossa motivação está errada, o nosso posicionamento está errado, mesmo porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Não é contra carne e sangue. Então, o nosso posicionamento como igreja muitas vezes está errado. Como a Mamis ministrou, né? Ela vem falado, né? Para a gente não orar com ira. Não orar com a motivação, com o coração inflamado. E quantas vezes a gente fez isso? Né? Quantas vezes eu orei, quantas vezes nós oramos com o coração inflamado, com as injustiças, com a corrupção, com tanta coisa errada, o nosso coração se inflama, mas isso não produz a justiça de Deus. Não é isso que Deus está mandando a gente fazer. Não é isso. Né? Não é com o coração assim que vamos alcançar realmente um resultado e vamos conquistar o Brasil, vamos conquistar as nações. Não é assim. É com o coração rendido, dependendo, confiando inteiramente em Deus, orando, abençoando com ações de graças para que essa pessoa faça a vontade somente de Deus e não a dele, e não a do inferno, mas a de Deus, para que tenhamos paz. Essa missionária, ela fala, ela enfatiza muito, né, sobre a questão que o Brasil, que as nações, né, está nas mãos da igreja. Somos nós que sustentamos. É a igreja que sustenta. É a igreja que mantém. É o poder que a igreja que Deus tem, né? Então, nós nos posicionarmos com um posicionamento correto, certo, com o coração limpo, com um coração limpo, em nome de Jesus. Um coração limpo, porque assim realmente as nossas orações serão eficazes. Então, a nossa confiança, ela deve estar somente em Deus, mesmo em meio ao cerco do inimigo. Mesmo se ele estiver prevalecendo, mesmo se ele estiver se agigantando,
A gente não pode ser abalado por isso. Nossa confiança tem que permanecer em Deus. Mesmo que tudo pareça estar perdido, né? Mesmo que eles se juntam, todos os perversos se juntem, né? Mesmo assim, não devemos ficar abalados. Não deveremos temer. Nossa confiança deve estar em Deus. Porque lá no verso 9 fala, né, que Deus destrói os seus planos, quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo, ou seja, Deus destrói todos os seus planos, tudo se torna um fracassado, a sua tecnologia, os seus recursos militares. Gente, Deus tem poder para qualquer coisa. Deus tem poder de frustrar assim, ó. Uma palavra dele, um anjo que ele envia, igual ele enviou lá em Jerusalém, né? Um anjo ele enviou um anjo, e o anjo destruiu 185 mil homens. Uma palavra, um comando de Deus, e tudo se acalma, e tudo, né, se curva diante do poder de Deus. Então, é essa confiança que a gente tem que estar em Deus. É nos aquietar, é ter essa calma, essa quietude, que Deus está no controle, Deus está comandando, Deus está dirigindo. Nada saiu do controle dele, nada. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aquietai-vos, em hebraico, eu fui pesquisar, e significa parar, aquietar-te, descansar, confiar nele, que ele tem o controle de tudo. Então, aquietar é você parar de lutar com as suas próprias armas, com o seu próprio esforço, né? Aquietar é quando a gente para, abre mão do controle, sabe? Para de querer resolver tudo e aquieta e descansa. Esse não é um comando que Deus ele não está nos dando um comando tipo assim, não faça nada. Não faça nada, fique aí quietinho que eu faço tudo. Não é nada disso, gente. O que Deus está mandando aqui a gente se aquietar é parar de agir com os nossos próprios esforços. É nos render, é nos entregar, né, ao controle dele, ao domínio dele. É ter essa paz, é ter essa confiança, é ter esse descanso. Deus está no controle. Sabe, eu não vou sair do lugar, eu vou aquietar minha alma. Eu vou descansar em Deus, eu vou parar. Né? Eu vou parar. Eu vou me render, como fala, né? Se render é abrir mão, é desistir de lutar. É confiar em Deus. Eu vou confiar em Deus. Eu vou confiar que Deus vai estar fazendo. Deus, ele está no controle, não é uma ordem, literalmente. Não faça nada, não é nada disso, né? Não é ficar no comodismo, né? Não é nada disso. É aquietar e saber que ele está no controle. É se render. Esse se render às vezes é tão difícil. Esse sair do controle é tão difícil, né? Essa ordenar para a nossa alma, né? Como Davi falava, aquieta-te. Aquieta-te, a alma minha. Né? Como às vezes é difícil. Nossa alma se aquietar quando está tudo caos. Né? Quando está tudo um turbilhão de situações. E Deus fala, aquieta-te. Aquieta-te e saiba que eu sou Deus. E saiba que eu sou Deus. Que eu tenho controle. Que eu tenho domínio. Né? Não é na sua força. Né? Não é no seu esforço próprio. Sou eu. O livramento vem de mim. O livramento vem de mim. Então, o livramento sempre virá de Deus. Eu gostaria, lá em 2 Crônicas, né, em 2 Crônicas 32, no versos 7 e 8, ele foi quando Ezequias recebe, né, toda a notícia que Senaqueribe está vindo, né, tá vindo ao encontro e fala que o aspecto dele era aspecto de guerra. E aí ele junta o povo e ele fala assim,
Esforçai-vos e tendes bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor dos exércitos para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras do rei Ezequias, rei de Judá. Deus está conosco. Ele pode ter o poder que tiver. Ele tem o poder de carne, ele tem o poder humano. Mas nós temos Deus. Nós temos Deus que guerreia as nossas guerras. Deus guerreia as nossas guerras. Deus guerreia as guerras da igreja. Deus guerreia. Se a igreja realmente se aquietar, descansar nele, confiar nele, depender dele, não agir na sua própria força, na sua própria arrogância, não só no seu próprio orgulho, mas depender e descansar do Senhor. As nossas armas não são carnais, elas não são humanas, a gente não pode querer, sabe, ser como eles. Somos diferentes, né? Somos um povo chamado para amar, para refletir a luz, para refletir a glória de Deus. O meu marido, no último sábado do mês, a gente tem um culto nas ruas. No último sábado do mês, passou agora, ele fez um culto na praça, né? Então, ele ministrou sobre aquele texto de Mateus 5, quando Jesus fala, né? Não se acende uma lamparina e coloca um cesto em cima, tampando. Não se faz isso, porque a luz, ela serve para iluminar. Ela serve para dar luz aonde há escuridão. Então, não faz sentido. E eu fiquei muito meditando naquela pregação dele, e eu falei, meu Deus, eu tenho feito diferença onde eu vou? Eu tenho sido luz aonde eu vou, porque a luz, ela serve para iluminar as trevas. A igreja, ela é a luz. No povo de Deus, é a luz do mundo. Ele serve para iluminar o mundo que está em trevas. Será que estamos iluminando alguma coisa, Senhor? Será que temos escondido ou apagado a luz do Senhor na nossa vida? Temos feito alguma diferença? Né? Porque para a igreja triunfar, para a igreja reinar sobre as nações, ela precisa fazer diferença. Ela precisa resplandecer. Ela precisa, né, não apagar, não estar apagada, nem escondida, nem sufocada, né? Pelas pressões, pelo medo, né? Pelas coisas, os gigantes, né, se crescendo, né, os poderes deles crescendo. Não, para aí. Deus deu um poder para a igreja maior do que o dele. Nós temos um Deus que guerreia por nós, guerreia as nossas causas, sabe? Um Deus todo-poderoso, né? Que dissipa todos os planos do maligno, mas nós temos realmente nos posicionado como igreja? Eu não estou, irmão, sinceramente. Eu devia estar melhor. Eu devia estar melhor. Acho que todos nós devemos melhorar mais. Devemos crescer mais. A nossa luz, a luz que está em nós, que é Jesus, deve crescer mais, deve iluminar mais. Nós temos que chegar em um lugar e realmente a nossa presença ali, a presença de Jesus conosco tem que fazer a diferença. Ela precisa fazer a diferença. Senão não faz sentido, né? Não estamos fazendo diferença nenhuma. Se a nação, o poder, né? Toda a nação, todo está no poder, está nas mãos da igreja, e o que nós temos feito com isso? O que a igreja tem feito com isso? Nos abalado? Nos escondido? Nos camuflado? Para aí. A gente não deve lutar nas nossas forças, como muitos, né, têm lutado aí, afrontando as pessoas. Não, gente, não é assim, não. Está errado. Não é as armas que Deus quer nos equipar, não. Deus quer nos equipar com as armas espirituais, não é com as armas humanas. Então, não é esse o caminho que Deus tem para nós. Não é esse. E, meu Deus, como a gente precisa melhorar, né?
como a gente precisa crescer. Então, que a gente venha se aquietar a nossa alma e saber que há um Deus Todo-Poderoso, num trono que não mudou de lugar, que não é, sabe? Lula não é invencível. Esse juiz lá, que já até esqueci o nome, não é invencível. Deus tem o poder. O PCC que tem que para aí não é invencível. Há um Deus maior. Há um Deus que domina e com uma palavra só ele dissipa tudo. Mas e nós? E a igreja? O que ela está triunfando em quê? Então, que o Senhor resplandeça em mim, que o Senhor resplandeça em você, porque nós somos a igreja. Que venhamos realmente nos equipar com essas armas de Deus, né? Com as armas do amor, da misericórdia, da compaixão, as armas espirituais, e descansar nele, e confiar nele, e entregar tudo a ele, e não ficar desesperado, nem aflito, nem preocupado, o que será, o que vai acontecer com a economia, com isso, porque Deus está no controle. Deus está no controle. Todos os planos para o comunismo, Deus dissipa assim. Deus faz assim, uma palavra dele, tudo se acalma, tudo se destrói. Então, a nossa confiança deve estar inteiramente em Deus, em Deus, em Deus somente, somente nele. E mais nada, não devemos ser abalados, não devemos ser tão vulneráveis assim, sabia? Então, que o Senhor realmente cresça em nós, que a nossa confiança, que Deus seja verdadeiramente o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente, que isso não seja apenas um verso recitado, mas que seja real na nossa vida, que venhamos verdadeiramente nos aquietar e saber que o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Amém. Ore, querida. Oh, Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso lugar, Pai, seguro, nosso lugar de proteção, nosso lugar de refrigério, Senhor. O Senhor é o nosso bálsamo, o Senhor é a nossa cura, o Senhor é o nosso renovo. O Senhor é o socorro ali bem presente, Pai. Quando nós mais precisamos, Senhor, o Senhor está ali. O Senhor está ali presente, o Senhor vem com o teu socorro, o Senhor vem com o teu livramento. É certo que o Senhor vem. É certo que o Senhor está, Pai, bem presente. Pai, que isso seja realmente real no nosso coração. Que isso seja real, Pai, na igreja brasileira, Senhor. Neste momento que estamos passando, Pai. Que a igreja, Senhor, não seja abalada, Pai, com notícias, Senhor. Com nada, Pai. Não, com os rumores de guerra, com nada, Senhor. Que ela não seja abalada, que nós não sejamos, Pai, vulneráveis, Senhor, que a nossa confiança esteja em Ti. Olha que obras tão grandes o Senhor já fez, o Senhor faz. O Senhor quebra o arco, o Senhor queima os carros, o Senhor quebra, Pai, o Senhor corta a lança, Senhor, o Senhor dissipa tudo. Ah, Jesus, o Senhor dissipa tudo, Pai. Nada é impossível para Ti. Senhor, mesmo que o nosso mundo esteja em ruínas, mesmo que tudo esteja se abalando, o Senhor continua firme e inabalável, Pai. O Senhor continua ali, Senhor, bem presente, Pai. O Senhor não se move, o Senhor vem logo cedo, Pai, com teu livramento, com tua salvação ao nosso encontro. E, Pai, nós oramos como igreja, Pai. Nós pedimos a Ti, Pai, com o teu livramento, Pai, a tua salvação, Senhor, venha logo cedo sobre a nação brasileira, sobre as nações, Senhor. No nome do Senhor Jesus, Pai. Também te peço, Senhor, que venhamos ter esse domínio, esse controle, Pai, do Espírito Santo. Que não sejamos conduzidos, Pai, pela nossa alma, pelas nossas emoções, Senhor. No nome de Jesus, Pai, não sejamos mais, Senhor. Não sejamos mais, Pai, que estejamos inabaláveis em Ti. Pai, pois o Senhor, Deus, é essa base inabalável. Não devemos jamais duvidar, Pai, do teu agir, Senhor, da tua proteção, Pai, do teu livramento, Pai.
No nome de Jesus, Pai. Ensina-nos e leva-nos como igreja brasileira, Pai, a confiar em Ti, a descansar em Ti, a não lutar com as nossas armas, Pai, a não ter um coração, Pai, inflamado, Senhor, pelo maligno, mas um coração, Pai, limpo. Que as nossas orações sejam certeiras, sejam com as motivações corretas, seja do jeito que agrada a Ti, Senhor. No nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, nós não queremos ter razão nenhuma. Pai, nós queremos, Senhor, depender de Ti, confiar em Ti, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Abrimos mão, Senhor, de ter razão, de acharmos que somos certos, que aquilo que nós pensamos, acreditamos, Pai, é o correto. Senhor, nós abrimos mão dessas coisas, Pai, para confiar em Ti, para depender inteiramente de Ti, Senhor. No nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, restaura, Pai, a fé da igreja, Pai, do Brasil. Restaura a fé, Senhor. Restaura, Pai, tudo aquilo que foi abalado, Senhor. No nome de Jesus, Pai, toda a fé que foi abalada, Senhor, restaura, Pai. No nome de Jesus, o Senhor ainda está no controle, o Senhor nunca saiu e nunca sairá do controle. Então, Pai, no nome de Jesus, às vezes, Senhor, a impressão que dá é que, Pai, com o resultado, Senhor, deste homem assumindo a presidência, parece que houve, Pai, um abalo da fé da igreja. Foi uma coisa, Senhor, que eu nem sei explicar. Mas, Senhor, nós te clamamos, Pai, restaura. Restaura a fé da igreja. Restaura a fé da igreja, Pai. Restaura a confiança da igreja em Ti, Senhor. No nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, nos fortifique, Senhor, Pai, em Ti. No nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, nós te clamamos, Pai. Seja, Senhor, em nós, Pai. Seja em nós, Senhor, essa fortaleza e esse refúgio, Pai, inabalável. Seja na igreja, Pai, para que ela não que ela não fique mais vulnerável. No nome do Senhor Jesus, Pai, no nome do Senhor Jesus, nos conduza, Pai, nas nossas orações, nos conduza nas nossas intercessões, Senhor, nos conduza e nos ensine a orar como convém, da forma certa. Assim nós te pedimos, Pai. No nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, eu te louvo, porque o Senhor é aquele que guerreia as nossas guerras. Que o Senhor está conosco, que o Senhor é maior, Pai. O Senhor é mais poderoso. Senhor, muito obrigado por isso, Pai. Que a nossa alma receba, que a nossa alma se aquete, Pai. Que a nossa alma descanse, que a nossa alma, Senhor, abra mão, Senhor, da aflição, da preocupação, da ansiedade, Senhor, e descanse em Ti. No nome de Jesus, Pai, nós declaramos, alma, quieta-te, descansa em Deus, recebe dele o renovo, no nome do Senhor Jesus. Aquieta-te, no nome de Jesus, Pai, que a nossa alma se aquiete, que a nossa alma descanse, Senhor, que a nossa alma confie, Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai, se nós oramos, te agradecemos, Pai, porque a tua palavra é viva, ela é real, ela é eficaz, ela é poderosa. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus.